Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui da disciplina de Planejamento de Operações. Antes de começar o tema de hoje, vou fazer um breve resumo daquilo que nós já vimos até agora e destacar a lógica que tem por trás disso. Nós começamos esse curso falando de conceitos gerais de operações e processos produtivos, né, para entender de onde originou isso, como que esses conceitos evoluíram ao longo da história. Depois nós estudamos estratégias de produção, né? Vocês viram que tem estratégias relacionadas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, estratégias que levam em consideração produções sazonais, produções específicas e assim por diante. Aí nós evoluímos e entramos numa parte mais prática aqui do curso, e eu até gravei uma videoaula para isso, onde nós discutimos localização de instalações. Não importa se elas sejam de localizações para fábricas, para produção de produtos especificamente, né, produtos tangíveis, ou localização para oferta de serviços, né, como um salão de beleza, um restaurante, um hospital e assim por diante. Tá? Na sequência, a gente começa a entrar dentro do processo de produção mesmo, né? Mais na parte de gestão ali de uma fábrica, de uma instalação, de um serviço. E aí a gente precisou entender que prever aquilo que vai acontecer é importante. E aí a gente estudou alguns métodos de previsão de demanda, ou seja, o que eu terei que produzir para atender os meus clientes, ok? E nessa aula, a gente, sabendo como que está a demanda, vamos estudar alguns métodos para planejar a capacidade que a minha instalação deve possuir, para eu nunca deixar faltar produto para os meus clientes, ou faltar serviço, se eu estou prestando um serviço. Muito bem, vamos lá então? Bom, então, repetindo aqui a sequência lógica, né, do planejamento de produção, eu localizei, hoje eu vou determinar a capacidade e o nosso próximo assunto será estudar o layout da empresa, ou seja, como que eu vou arranjar os meus recursos produtivos dentro da área disponível que eu tenha para que eu possa ter uma melhor eficiência, ok? Tem um destaque aqui do conceito de capacidade também, não deixem de prestar atenção nisso. Bom, o processo de planejamento de capacidade, ele então tem que levar em consideração alguns fatores importantes, né? É, previsão de demanda, que nós já vimos, né? E aí, depois que eu calculo a capacidade, nós vamos seguir com os nossos estudos, entendendo como que se desenvolve os planos, né? Como que se avalia se esses planos são adequados. Tem que levar em consideração fatores quantitativos como os custos que estarão envolvidos, né? Tudo isso para avaliar qual o melhor plano que eu tenho, selecionar esse plano e partir para a execução do plano. A capacidade a ser instalada dependerá de precisão da estimativa da demanda, parcela de mercado que eu desejo atender, de uma avaliação econômica financeira, de instalações físicas disponíveis, da composição de produtos ou serviços que se pretende produzir, do processo produtivo que vai gerar esses produtos e dos fatores humanos, operacionais e externos que vão impactar ali a minha produção. Muito bem, vamos ver agora um exemplo de determinação da capacidade a ser instalada. Imagine uma previsão de demanda como essa que está aqui, para 5 anos. Né? Então eu tenho aqui os anos e os valores. E observem que essa estimativa, ela tem uma possibilidade, uma previsão de variação para mais ou para menos, de 10% nos 2 primeiros anos
e de 20% nos demais anos. Ok? Como se trata de uma estimativa e não de uma coisa certa, né? É uma previsão no caso aqui, você tem que levar isso em consideração. Continuando o exercício, nós sabemos que temos uma demanda prevista, conforme já informado, para 5 anos, com esses valores que já foram dados. Muito bem. Também temos a informação agora de que a participação desejada que a empresa quer ter nesse mercado é 35%. Então, em cima desses valores, né, eu vou calcular 35%. Por exemplo, no primeiro ano, 35% de 100, 35 mil. No segundo ano, 35% de 110 mil, 38.500. No terceiro ano, 35% de 123 mil, 43.050 e assim até o quinto ano. Bom, esses valores indicados em azul, na verdade, serão a participação que a empresa deseja em termos de market share. Ocorre que essa previsão, ela pode ter uma variação para mais ou para menos, porque isso já foi informado. Olhem lá, a precisão da estimativa é de 10% para os 2 primeiros anos e 20% para os demais anos. Então eu preciso fazer o cálculo aqui nesses valores que eu encontrei para mais ou para menos. Como assim? Eu vou pegar e vou tirar 10% ou acrescentar 10%. E acrescentar 10%. Então, 35 mil menos 10% dá 31.500. Olha, daria para fazer de cabeça, certo? 10% de 35 mil é 3.500. Então, 35 mil menos 3.500 dá 31.500. 35 mil mais 3.500, eu tenho a parte máxima, 38.500. E aí eu vou fazendo esse raciocínio para ano após ano. No primeiro e no segundo é 10%, né? E a partir do terceiro ano é 20% do valor aqui, né? Primeiro de 43.050 menos 20% dá 34.400, 43.050 mais 20% desse valor dá 51.600 e assim até o quinto ano, né? 48.300 nesse caso menos 20%, 48.300 mais 20% e assim sucessivamente eu fecho aqui a minha tabela. O que isso significa? Que para eu calcular a capacidade a instalar, eu vou, para os 5 anos, considerar uma quantidade mínima e máxima de acordo com essas capacidades que eu coloquei aí, ok? Vamos mostrar agora o primeiro método aqui, que é o método do ponto de equilíbrio ou o break-even point. O objetivo é encontrar o ponto em quantidade, no nosso caso aqui, que o custo total seja igual à receita. E a gente vai sempre obedecer essas hipóteses, de que a receita e os custos estão relacionados de forma linear com o volume produzido, né? E todas as informações são conhecidas e precisas, ok? Custos fixos, como o próprio nome diz, custos existentes mesmo que nenhuma unidade seja produzida. Por exemplo, o aluguel, o seguro, né? São custos que, se a fábrica estiver parada, o aluguel do imóvel vai ser pago. Os impostos, o IPTU vai ser pago, né? O seguro também será pago. Então, eles não dependem da quantidade produzida. Diferente dos custos variáveis. Esses sim
só ocorrerão se houver produção e eles variam de acordo com a quantidade produzida. A análise do ponto de equilíbrio estabelece uma relação entre receitas, custos, no caso custo fixo e custo variável, e volume de produção, ou depois volume de vendas, né? O objetivo é a gente analisar como que essas curvas se comportam, porque a lógica vai chegar num momento que a receita total vai superar os meus custos envolvidos, a soma do fixo mais o variável, que é o custo total. Nesse momento, quando a receita se torna igual à soma desses custos ou ao custo total, eu tenho o break-even point. Somente para a gente reforçar aqui o significado de algumas siglas que vão aparecer nas fórmulas, né, que são totalmente intuitivas. Por exemplo, CT, custo total, que é associado a uma quantidade produzida de unidades do produto. CF, custo fixo total. Custo fixo, como eu falei no slide anterior, independe da quantidade produzida, né? E custo variável unitário. Custo variável unitário ou direto, ou seja, é o custo que eu vou ter para fazer uma unidade de produto, levando em conta apenas os custos diretos sobre o produto, ou seja, os custos variáveis. Muito bem, aí a primeira equação do custo total, né, ela diz o seguinte, que o custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável multiplicado pela quantidade produzida. A receita total é a quantidade de dinheiro que eu ganho com a venda dos produtos, tá? Então, é a receita associada à venda de uma quantidade Q de produtos aí que vai depender de cada situação, né? E o preço de venda, PF, né? Intuitivo também, né? As primeiras letras significando aí o PF na equação. Então, receita é o preço de venda multiplicado pela quantidade vendida. Chamamos de ponto de equilíbrio um determinado valor Q, uma determinada quantidade de produção, que faz com que o custo total de produção fique igual à receita total. Ok? Vamos ver em termos matemáticos como isso ocorre. Olha, eu tenho aí uma expressão mostrando o seguinte. Do lado esquerdo do sinal de igual azul, eu tenho o custo total. Né? O custo total, eu vou destacar aqui para vocês. O custo total é isso daqui, ó. Tá? E a receita é isso daqui. Então, custo total é custo fixo mais custo variável unitário multiplicado por uma quantidade. E a receita é o preço de venda vezes uma quantidade. Muito bem. Então, aqui aparece o custo total é igual à receita total. Olha, custo total, como eu destaquei, é isso. Receita total é isso. Repare que dos dois lados da expressão existe um Q multiplicando alguma coisa. Então, eu vou isolar o Q para o mesmo lado da expressão. Então, esse daqui primeiro já estava aqui, certo? Eu passei o Q multiplicando o custo variável unitário, que estava do outro lado, eu passei para o lado de cá, mas troquei o sinal. Não é? Isso da matemática básica. Eu tenho alguma coisa aqui, eu passo para o outro lado, eu inverto o sinal. Então, aí eu fico com essa expressão aqui, ó. Custo fixo é igual Q, que multiplica preço de venda, menos Q, que multiplica custo variável unitário. O Q está multiplicando dois termos aqui, ó.
Então eu posso fazer uma simplificação onde esses dois termos, PV menos custo variável unitário, fique ambos sendo multiplicado por Q. Agora eu posso passar isso que está sendo multiplicado para o outro lado da expressão, só que dividindo. Então eu tenho o Q aqui, ó, eu passei o PV menos CVU, passei para o outro lado, que é isso daqui, só que aqui, dividindo. Tá? Então, eu cheguei na fórmula do ponto de equilíbrio, que é custo fixo em cima dividido por preço de venda menos custo variável unitário para cada unidade vendida. Né? Então, eu tenho aqui agora, finalmente, a equação que me mostra o ponto de equilíbrio. Muito bem, vamos fazer um exemplo agora? Olha só, suponha que você deseja empreender como pipoqueiro. Você aluga um carrinho de pipoca por R$ 100 por mês. Você também sabe que terá um custo de 50 centavos para produzir um saquinho de pipoca e que venderá esse mesmo saquinho por R$ 1. Vamos calcular o ponto de equilíbrio para esse negócio? Então vamos. Qual é a quantidade de saquinhos de pipoca que você terá que vender para pagar o aluguel do carrinho, que é o seu custo fixo? E também os custos variáveis que você vai ter, né? Você vai ter que comprar o milho da pipoca, você vai ter que comprar o óleo para estourar a pipoca e assim por diante, tá? Então vamos lá. Teu custo fixo, R$ 100 por mês. Teu custo variável, 50 centavos por unidade produzida ou por saquinho produzido. Teu custo total vai ser o custo fixo mais o custo variável e o preço de venda de cada saquinho R$ 1. Conforme a gente já viu, a fórmula para calcular o ponto de equilíbrio é custo fixo dividido por preço de venda menos custo variável unitário, ou seja, custo variável para produzir, no caso aqui, um saquinho de pipoca. Dá para fazer de cabeça isso, tá? Ok? Depois vocês façam um exercício dessa forma então. Olha, se o preço de venda é R$ 1 e o meu custo variável é 50 centavos, cada saquinho que eu vender, eu vou ter um lucro de 50 centavos. Se eu tenho que pagar R$ 200 e eu tenho 50 centavos de lucro por cada saquinho, quantas vezes eu tenho que ter o lucro de 50 centavos para pagar R$ 200? Ou, desculpa, R$ 100. Né? R$ 100, então, dividido por 50 centavos. Usando a fórmula aqui, dá um total de 200 saquinhos de pipoca. Esse é o meu ponto de equilíbrio. Ok? Muito bem. E se eu quiser ter lucro no negócio? Tá? Se eu quiser ter lucro, o lucro ele entra na fórmula junto com o custo fixo. Porque além de eu pagar o custo fixo, ainda eu quero ter mais uma determinada quantidade de lucro. Isso vai se dar em função daquilo que eu vou ter de lucro por venda de cada unidade. Tá? Então, preço de venda menos o custo variável vai me dar o lucro por uma unidade. Tá? Então, eu vou ter que ver quantas unidades eu terei que vender para ter o lucro desejado. Vamos fazer um exercício? Olha, nesse tipo de exercício, aliás, em qualquer exercício, em qualquer prova, a leitura concentrada, com atenção, é muito importante. Então eu vou dar um tempo para você ler o exercício. Vamos lá?
Muito bem, então você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro achar o ponto de equilíbrio e depois achar a produção necessária para você ter um lucro de 6 milhões. Ok? Bom, vamos então para a solução, né? Para calcular o ponto de equilíbrio ou a quantidade produzida para fazer com que a receita total seja igual aos custos totais, eu uso a fórmula que a gente já viu. Então eu pego aqui o custo fixo, divido pelo preço de venda, menos o custo variável de uma unidade. Fazendo as substituições de acordo com os valores dados, eu chego aqui a uma quantidade de 3.500 unidades, que é o meu ponto de equilíbrio. No item B, eu quero também um lucro. Eu quero um lucro de 6 milhões. Então, repare que eu uso também a fórmula lá que a gente já viu, onde, além da fórmula anterior, né, essa que eu estou destacando em amarelo, que é só para calcular o ponto de equilíbrio, eu adiciono o lucro, né? Resolvo a equação e chego a uma quantidade de 11 mil. Ok? Para reforçar tudo isso que nós estamos falando, eu vou mostrar aqui na forma de um gráfico como que é o comportamento dos custos fixos e dos custos variáveis e da receita e, finalmente, do ponto de equilíbrio, levando em consideração esses recursos que estão envolvidos. Então, eu tenho um recurso que é unidades produzidas, quantidade de unidades produzidas. Eu tenho outro recurso que são os custos, tá? O custo fixo, repare que independente da quantidade produzida que está aqui mostrada no eixo X, independente da quantidade produzida, ela está aumentando nesse sentido, certo? O custo fixo se mantém constante. Ok? O custo variável não. Ele é zero quando eu não produzo nada. E a partir do momento que eu estou aumentando aqui a minha produção, agora destacando em vermelho, estou aumentando para a direita aqui, o custo variável vai aumentando. Então eu tenho custo fixo, custo variável. O custo total é a soma desses dois. Quando eu não produzo nada, ele é igual ao custo fixo. A partir do momento que eu vou produzindo alguma coisa, o meu custo total passa a ser o custo fixo mais essa alguma coisa, o custo dessa quantidade variável que eu estou produzindo. Tudo bem? A receita. Quando eu não produzo nada e não vendo nada, a receita está lá no zero. Zero de custos. Tá? De dinheiro envolvido. Zero. Né? Aqui, custos ou valores envolvidos. A partir do momento que eu vou aumentando a produção também aqui para o lado direito do eixo X, a minha receita vai aumentando. Certo? Muito bem. Então, olha só. Tem um ponto que a receita fica igual ao custo total. Bem nesse ponto aqui. Ó. Antes desse ponto, o meu custo total é maior, o que significa que eu estou trabalhando no prejuízo. A partir desse ponto, a minha receita fica maior. Significa que eu estou tendo lucro. No outro eu estava tendo prejuízo. Então, esse daqui é o ponto de virada. É o ponto de virada, o chamado break-even point. Muito bem, nesse exemplo aqui, a gente faz um raciocínio para mostrar o seguinte, que a eficiência pode ser determinada pelas horas padrão de uma determinada quantidade de trabalho produzido em relação à quantidade de horas trabalhadas. Por exemplo, eu tenho um centro de trabalho que é utilizado 100 horas por semana, né? Então, horas trabalhadas, efetivamente trabalhadas. Só que ele produz 120 horas de trabalho padrão. É a mesma situação, pensando num exemplo aqui, imagina um centro de atendimento de saúde, onde você teria que atender durante a semana
100 pacientes, é a tua agenda, e numa determinada semana você atendeu 120 pacientes. Ou seja, você conseguiu, por ter maior habilidade, maior competência ali, fazer um trabalho maior do que aquele que você deveria ter feito. Então, a tua eficiência aqui no caso é 120%. Uma outra maneira também de avaliar eficiência, né? Aqui no caso de eficiência de utilização, olha só, um centro de trabalho está disponível 120 horas por semana. Tem lá 120 horas para ser usado, mas as mercadorias são produzidas somente durante 100 horas. Então, horas disponíveis 120, horas utilizadas 100. Eu usei menos do que eu poderia ter usado. Então, a minha eficiência nesse caso foi de 83%. Ok? Bom, vamos fazer um exercício aqui para cálculo de capacidade calculada. Então, esse cálculo ele se dá em função, né, do que eu tenho de tempo disponível, daquilo que eu utilizo desse tempo e da eficiência. Tá? Então, beleza. Olhem só, eu tenho uma área de serviços, né, que tem 4 equipamentos que são operados 8 horas por dia, 5 dias por semana. Tá? E aí eu quero fazer um cálculo da capacidade instalada, levando em consideração que a utilização é 85% e a eficiência é 110%. Então, eu tenho lá 8 horas por dia, 5 dias por semana, e aqui a eficiência de 85%, eu escrevo dessa forma aqui na forma de fração, 85% por 100. Poderia também escrever 0,85. E aqui, 110%, eu poderia escrever 110 dividido por 100, 1,1. Né? Então, olha, eu tenho 3 formas de escrever porcentagem. Essa fórmula aqui, ó, essa forma aqui, 85%, essa forma aqui e essa forma aqui, tá? Então, substituindo, 8 vezes 5, 40, né? Então, eu tenho aqui 40 horas, né, de capacidade. Só que a eficiência é 1,1 e a utilização 0,85. Então, fazendo essas multiplicações aqui, a minha resposta é 37,40 unidades. Essa unidade que eu estou tratando aqui é horas, ok? Muito bem, agora que nós já vimos como é que a gente calcula capacidade instalada e eficiência, vamos para cálculo de mão de obra. Esse cálculo aqui, muitas vezes você consegue fazer por regra de 3, por proporção, com expressões de primeiro grau. Mas, para facilitar, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, onde é bom vocês saberem o significado daquilo que compõe a fórmula, de cada parâmetro aqui da fórmula, né? Então, eu tenho aqui MO, mão de obra, tá certo? TI, T é tempo de duração médio das atividades em minutos. N, demanda diária para cada atividade, né? Então, é a quantidade de itens que eu terei que produzir, a demanda diária. 60 faz parte da fórmula. E esse tempo maiúsculo aqui, ó, é a duração do dia de trabalho em horas. Então, o tempo de cima, o minúsculo, é em minutos e o de baixo é em horas. E o E é a eficiência que nós acabamos de ver no slide anterior. Como é que calcula, né? A eficiência, relembrando, né, é sempre assim, o que eu fiz em relação àquilo que eu poderia fazer, tá? Se eu poderia fazer 100 e fiz 120, 120 sobre 100, eficiência 120%, tá? Bom, planejamento da quantidade de equipamentos ou máquinas, M. Repare que é um outro tipo de fórmula. Então, eu tenho T
vezes N, né? Tempo de cada operação em minutos, N, número de vezes que a operação é repetida por dia, certo? E embaixo, 60, jornada diária de trabalho e a eficiência. Ok? Então eu tenho mais uma fórmula que eu vou usar nesse caso para calcular a quantidade de equipamentos. Muito bem. Muito bem. Chegamos aqui ao final da parte teórica desse conteúdo, né? Cálculo de capacidade de instalações. A próxima parte, a parte 2 desse conteúdo, eu vou falar e mostrar alguns exemplos, alguns exercícios que farei junto com vocês. Não deixem de assistir. Até lá!